Olá, bom dia amigos e amigas aqui do nosso canal Dica de hoje. Hoje a gente vem aqui toda última segunda-feira do mês para a gente falar um pouco mais sobre a carteira do YouTube. Essa introdução acaba sendo um pouco mais longa, mas vale a pena a gente sempre lembrar que essa carteira do YouTube não é uma recomendação. Ela tem o objetivo de mostrar para vocês como é importante olhar todas as classes de ativos, um portfólio como um todo. É importante dizer que os ativos não mudam já há 4 anos dentro dessa carteira, então não teve venda de ativos. Alguns, inclusive, que a gente já recomendou venda lá dentro da área de membros, e mesmo assim ela não deixa de funcionar, porque ela está bem ali diversificada entre FIIs, renda fixa, internacional e ações. Outra coisa que é importante dizer é que ela começou em novembro de 2016 com R$ 100 mil. Ela vai recebendo aporte de R$ 2 mil todos os meses, mais os dividendos que ela paga e que já voltam para a carteira também. Enfim, a gente já está com 467 mil, como vocês vão poder ver. Mais ou menos, tá? Um pouquinho mais da metade aportes, outra metade rendimentos mais dividendos. Dividendos foram 95, 96 mil mais ou menos, o resto foi valorização dos ativos. O que a gente gosta de mostrar nessa carteira é que mais importante do que você tentar ficar adivinhando o melhor ativo é você ter uma carteira diversificada, fazer aporte constante e crescer ao longo do tempo. Então, se você está aqui para ter alguma recomendação, esse vídeo não é para você. Se você quer ver como funciona bem uma carteira que já cresceu aí 5 vezes de tamanho ao longo desses últimos 5 anos, continua com a gente que a gente começa depois da nossa vinheta. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já começa. Bom, pessoal, é importante a gente dizer nesse início como é que funciona o vídeo, né? Então, esse vídeo é da seguinte forma: eu vou mostrar uma planilha e essa planilha está disponível para assinantes do plano de ações ou para o plano combo ações mais FIIs. Então, quem tiver esses planos dentro da área de membros vai ter acesso e pode baixar essa planilha. Se você quiser saber mais sobre os nossos planos, porque a gente é uma casa de análise registrada na PMEC, vocês cliquem ali na descrição do vídeo. Segunda coisa que é importante é o seguinte: antes de mostrar a planilha, a gente sempre começa com algumas notícias dos fundos ou das ações ou dos títulos que a gente coloca na carteira. Então é dessa forma que a gente vai começar hoje. Eu aproveito já para compartilhar a tela aqui e começar com o primeiro assunto desse início aqui, que é exatamente a subscrição do VRTA. Durante esse mês teve a subscrição do VRTA. E se vocês olharem com atenção aqui, você vai ver que o valor dessa subscrição era de R$ 93,91, acrescida de uma taxa de distribuição. Essa taxa de distribuição era uma taxa até bem cara, se eu não me engano, uns R$ 3 aqui, R$ 2,91. Então, quando você somava os dois, dava R$ 96,90. Quando você pega aqui o preço da ação, vamos pegar, ou da cota. Quando você pega o preço da cota aqui, você vê que ele está 94,05. Então não faz a mínima necessidade de você fazer via subscrição, né? O prazo, até eu acho que ainda está dentro do prazo, mas enfim. O que a gente vai fazer é adquirir os papéis diretamente no mercado e não via subscrição. Então vocês vão ver que a gente vai fazer a compra desse papel e vocês vão entender ao longo do vídeo por que da gente ter comprado esse papel também, tá? E outra coisa também que é importante da gente falar é o seguinte: há 2 ou 3 meses atrás a gente participou da subscrição do ALZR. Algumas pessoas acabaram me perguntando assim: poxa, Daniel, eu comprei o ALZR e ele não pagou rendimento no último mês. Eu acabei liquidando ele ainda no mês de setembro, eu deveria ter recebido pro rata. E o fundo ele paga agora essa diferença. Então vocês podem ver que a cota oficial ALZR11 recebeu 0,7955. O direito de preferência ALZR13
recebeu 0,9054. Essa cota LZR13 ela não existe mais, porque no dia 20 de outubro teve a liberação dos negócios. Na verdade, a conversão foi dia 20 e a liberação foi no dia 21 de outubro. Então, hoje em dia, quem fez o direito de subscrição já está com as cotas mesmo em mãos. E com relação a ações, a gente teve um juro sobre capital próprio que foi pago do Banco do Brasil, mas eu acho que a principal notícia que teve aí foi o relatório de produção e vendas da Petrobras, porque as pessoas ficam esperando dividendos, só que o dividendo não cai do céu. Ele cai, na verdade, porque os resultados vieram bons, né? Por isso que ele cai na tua conta. Então, aqui a gente tem alguns números que são interessantes da gente olhar. Né? Primeiro, exploração e produção de petróleo, a gente vê aqui uma queda em relação ao ano passado e uma manutenção em relação ao segundo trimestre de 2022, tá? O pré-sal aqui está bem em linha com o 2022 também, o segundo trimestre. É importante a gente ver aqui a questão do refino também, né? E aí a gente vê aqui que o volume de produção total ficou abaixo do segundo trimestre de 2022, só que o volume total de vendas no mercado interno foi maior. Tá? Então, isso aqui é um ponto que é importante para a gente levar em consideração. Quer dizer, teve um volume total de vendas superior ao volume de produção, o que reduz estoque. Aqui a gente vê que o diesel, né, teve uma produção menor, teve venda maior. Aqui a gasolina, o oposto, teve uma produção levemente maior e aí venda no mercado interno maior também. Aqui óleo combustível, tem a parte do nafta que são menores, querosene de aviação, e aí eu aproveito para passar aqui para esse volume aqui de vendas consolidado. Né? Então, esse volume de vendas consolidado, a gente vê que é maior do que o segundo trimestre, mas é menor do que o terceiro trimestre de 2021, deve vir algum impacto, né, da queda do preço da gasolina que aconteceu nas bombas ao longo do terceiro trimestre. Então, é provável que a gente veja alguma redução. Inclusive, a venda de petróleo para as refinarias que foram, como é que a gente fala, que foram privatizadas, como a RLAM, por exemplo, lá na Bahia, a gente vê aqui que teve um consumo menor do que no segundo trimestre de 2022. Você vê que ano passado esse número era quase zero, porque ainda não tinha sido privatizado, principalmente essa refinaria lá na Bahia. Tá? E além disso, aqui a exportação e importação líquida talvez tenha sido o número que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque a empresa vinha mantendo aqui uma exportação em níveis de barris por dia bastante alto, tá? De 400 mil barris por dia, em que ela exportava mais do que importava. E a gente vê que teve uma redução da exportação de petróleo e teve um aumento em relação ao passado da importação de petróleo, principalmente aqui, ó, importação de diesel. Então, quer dizer, a Petrobras baixou o preço, está importando diesel, e se isso aí está sendo superavitário ou deficitário, ou está ficando elas por elas, a gente só vai saber no dia do resultado. Tá? Mas isso também não importa, o nosso vídeo não é de análise da Petrobras, mas chamou a atenção a empresa com esse movimento. Então, vamos aproveitar para mostrar aqui o que lastreia a nossa carteira. E aí, essa é a carteira que quem é assinante tem acesso, né? Essa é a planilha. Então, a gente tem uma alocação hoje que, pro preço de bolsa, eu quero botar 59% em ações, 21% em FIIs. Então, vai ter 80% renda variável Brasil. 6% renda variável internacional, 14% renda fixa. Esse número, ele variou. Por exemplo, quando a gente estava ali no auge do Covid, ali, ó, era 62, embora chegou a 65% bolsa, que ainda não tinha internacional na época. Tá? Hoje está 59% bolsa, porque a bolsa já acabou subindo um pouco. À medida que a bolsa for subindo, imagina que a bolsa chegue a 200 mil pontos, provavelmente a gente vai ter 40 e poucos por cento. E aí a gente vai ser obrigado a reduzir um pouco as ações. Tá? Então hoje a gente tem essas empresas aqui, são empresas que mais ou menos elas vão
corresponder ao índice, mais ou menos. Tá? Tem até uma empresa aqui em recuperação judicial de forma proposital, que é a Saraiva, para mostrar para vocês que se vocês errarem em uma das empresas, não faz a mínima diferença. Tá? Então ela valia, né, ela tinha um valor muito alto, ela tinha um valor aqui, ó, a Saraiva, eu sempre gosto de falar isso, ó, R$ 3.200 em dezembro de 2017, a carteira era 164 mil, ou seja, ela era 2% do total. Hoje, né, em recuperação judicial, ela perdeu praticamente todo o valor dela. Olha só, hoje ela tem aqui R$ 82. Então, quer dizer, se ela virar zero, não muda nada. A gente perde R$ 82 numa carteira de 467 mil. Então, não muda absolutamente nada. Erros fazem parte e você precisa pensar o teu portfólio como um todo. Não sangrou a carteira porque ela era pequena e, enfim, foi um case que deu errado e a gente precisa entender que na nossa carteira vai acontecer esse tipo de coisa. A gente vê aqui que teve uma valorização da parte de ações, mas ainda está abaixo dos 59%, só que o que estava mais abaixo foi fundos imobiliários, que estava aqui com 20,40, 20,30. Então, todo o rendimento desse mês foi ali para comprar o VRTA. Ao invés da subscrição, a gente comprou direto a mercado. Né? Então, a gente já vê aqui um aumento da quantidade de 212 para 244 cotas do VRTA. Por que o VRTA? Porque aí a gente precisa sempre igualar, já que aqui a gente não está fazendo análise dos ativos. Né? Então a gente tinha aqui ó, o ALZR que subiu bem 33 mil e teve subscrição recente. O JP 17 mil, o VRTA estava com 18, 19 mil e aqui GGRC 23 mil. Então eu atualizei aqui o VRTA para chegar próximo ao GGRC. O próximo, se tiver uma outra investimento em fundos imobiliários em algum dos próximos meses, provavelmente vai ser o OJP. E aqui eu quero parar e trazer o seguinte, vocês devem acompanhar aí no Instagram a eterna briga. Agora o que é melhor, fundo de tijolo ou fundo de recebíveis? Vocês devem ter olhado isso já em algum momento. E aí o que a gente faz aqui? A gente não está preocupado com essa discussão. Nesse momento, a gente está alocando em fundo de recebíveis única e exclusivamente porque eles acabaram caindo e eles ficaram desbalanceados em relação aos fundos de tijolos. No futuro, provavelmente, aí eles sobem e fundo de tijolo cai, e aí vai desbalancear ao contrário. Então você vê que dessa forma, até sem pensar, a gente consegue ter uma alocação que é muito interessante. Tá? A parte de bolsa aqui chegamos a R$ 274 mil e a gente teve valorização de acho que todos os ativos, talvez tirando Saraiva, ó, Itaúsa subiu, Vale subiu, Ser subiu, Direcional subiu, a Lupar não subiu. Klabin subiu, Petrobras subiu, Banco do Brasil e a Rapid ficaram mais ou menos estáveis. É que Banco do Brasil estava subindo até um dia antes de eu gravar e foi aquele dia que caiu 10%. E aí, a gente tem um valor hoje de carteira de 467 mil. Vocês podem ver que a carteira cresceu 2,19, rentabilidade 1,75, rentabilidade Bovespa 1,70. Eu sempre volto a dizer que aqui a rentabilidade eu não estou calculando do jeito cotizando, que seria o melhor. Eu calculo aqui de uma forma mais lúdica, assim, para vocês poderem dar uma olhada. Tá? A ideia é que essa carteira oscile menos do que o Ibovespa. Como dessa vez a rentabilidade foi bem pequenininha do Ibovespa, outras classes de ativos também tiveram variações expressivas. Uma delas foi exatamente o internacional, porque o dólar acabou subindo muito. Tá? E a gente vê aqui embaixo que até hoje ela já recebeu 253 mil de aporte, 213 mil de rendimentos. E aí eu passo para a parte que eu mais gosto, que é a de dividendos. Né? Nesse mês agora a gente teve um pagamento de Itaúsa, que é aquele dividendo trimestral dela, os 2 centavos, que o pessoal lá no Instagram também fica sacaneando, e o Banco do Brasil, que dia 30 de setembro pagou 23 centavos de juros sobre capital próprio. Quando a gente vem aqui para os rendimentos pagos, a gente vê que fundos imobiliários acabaram que com essa queda dos
FIIs de recebíveis por causa da deflação acabaram tendo uma queda. Esse número aqui do mês passado foi porque o ALZR distribuiu o ganho de capital sobre a venda de um imóvel, isso não deve acontecer, e daqui a alguns meses a gente deve voltar para esses patamares, até porque com a queda dos FIIs a gente está começando a aportar mais em fundos imobiliários. Quando a gente pega ações aqui, eu falei que eu queria ter 8 meses esse ano acima de R$ 1.000. Né? E a gente vê que esse mês aqui conseguiu 1.117, na verdade o total de rendimentos. Então conseguiu passar por um pouquinho, estamos aí, não, desculpa, eram 8 meses acima de R$ 2.000. Então a gente está aqui com 6 meses ainda, esse mês acabou não conseguindo passar R$ 2.000. Agora, todos os meses passam de R$ 1.000 desde maio de 2021, o que mostra como a carteira é resiliente, até porque fundos imobiliários hoje já estão pagando R$ 855 e aí é difícil, né, que nenhuma ação pague ou nenhuma renda fixa pague no mesmo mês. E aqui a gente tem os resultados. Mês passado acabamos recebendo 11 mil, foi o recorde positivo. Esse ano, esse mês um pouquinho pior. E a gente vê aqui que a alocação foi exatamente no VRTA, R$ 3.137, 32 cotas. Não é 98,05, é 94,05. Daria para botar até mais aqui. Acabei de ver aqui. Eu coloquei errado ali. Vou até fazer essa correção agora antes de mandar a planilha. 1.117,62. 2.080,08. E aqui a quantidade vai aumentar mais 2, que é bom para a gente para o próximo mês. Se pagar R$ 1 por cota, é mais R$ 2 aí todo mês. E eu acho que é esse que é o grande ponto, né? É isso que você tem que pensar. Quer dizer, mais 2 cotas, mais R$ 2 por mês. Mais 5 cotas, mais R$ 5 por mês nesses fundos. Então, assim, vamos pensar como um todo a carteira. Você vê que a carteira é muito resiliente. Se a gente tiver uma esticada da bolsa aí no próximo mês, quem sabe com 6 anos a gente bate 500 mil, que a carteira que começou com 100 mil. E, enfim, a gente sabe que em alguns anos essa carteira tende a chegar a 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões e assim por diante. E como vocês viram também, o mais importante, né? Porque a pessoa não se aposenta com patrimônio, ela se aposenta com renda. Então você vê que hoje em dia a carteira tem gerado com alguma recorrência ali perto de R$ 2.000. Vamos ver se a gente consegue os 8 meses de R$ 2.000 nesse ano, nesse mês agora, nos próximos 2 meses, para a gente bater a nossa meta ali de 8 meses com R$ 2.000 cada um. E eu acho que é isso, tá? Agradeço a todo mundo por ter participado desse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de nos acompanhar ali dentro das redes sociais também, principalmente no Instagram, que a gente é mais ativo, @dica de hoje _7. E lembrando para vocês que a gente hoje, 6 horas, tem um fechamento de mercado. E esse fechamento de mercado, a gente traz muito mais dessa visão. E esse fechamento de mercado vai ser especial, porque a carteira plena, que trata exatamente desse tipo de visão, vai reabrir e com Black Friday, com promoção. Então não deixe de acompanhar hoje 6 horas, até porque as vagas são limitadas e se acabar aí tem que esperar outra promoção ou entrar no preço cheio. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Espero vocês agora às 6 horas da tarde. Tchau, tchau.